Você provavelmente sabe que o Brasil é um dos países com a maior quantidade de desempregados do mundo. E isso assusta bastante, porque se você anda por qualquer lugar, você vê placas dizendo que está contratando, você vê muito isso em mercado, em loja. E por que que as pessoas escolhem não trabalhar? Aí que tá, elas não escolhem. O sistema de seleção de funcionários hoje em dia é completamente bizarro. Não existe uma palavra pra isso em português, eu acredito. Mas é um sistema extremamente ruim, extremamente problemático. Isso faz com que as pessoas precisem de qualificações extremamente altas para ocupar cargos que pagam extremamente mal e que trabalham demais, principalmente a questão da tão famosa, tão falada 6 por 1. Talvez se você for mais jovem, você não saiba o que é 6 por 1, acontece bastante. Ou se você for mais velho, você não entenda por que as pessoas estavam reclamando tanto da escala 6 por 1. Principalmente aquela questão lá daquele movimento VAT, que fez bastante sucesso na internet a ponto de se passar como um projeto de lei que, cara, sinceramente, eu queria muito que fosse pra frente isso aí, mas conhecendo a maneira como que o nosso país funciona, provavelmente não vai. Você provavelmente já ouviu muito adulto, muito idoso falando: na minha época, a gente trabalhava muito mais do que vocês. E assim, talvez, mas depende muito do caso. Eu lembro de uma história que eu vi uma vez sobre uma idosa que desenvolveu Alzheimer. E um dia ela perguntou onde estava uma pessoa específica. E essa pessoa estava trabalhando. O detalhe, era período da noite. Na época dessa mulher idosa, a época que ela consegue se lembrar graças ao Alzheimer, já que o Alzheimer ele é uma doença assim que você se lembra de coisas seletivas, principalmente de coisas mais antigas. Naquela época, as pessoas costumavam trabalhar meio que sem um horário definido, assim, elas meio que seguiam o natural, então começa a trabalhar no nascer do sol, para de trabalhar no pôr do sol, quando já fica difícil de enxergar, assim, já que essas pessoas estão mais acostumadas a trabalhar no campo. Então, para ela, todo mundo ali estava mentindo quando disseram que ele estava trabalhando, porque era noite, não tinha como ele estar trabalhando à noite. E isso é real, é uma coisa que acontecia bastante naquela época, uma coisa que acontecia bastante. As pessoas trabalhavam apenas enquanto tinha iluminação do sol, porque ficava muito difícil de trabalhar quando ficava escuro. Coisa que não acontece hoje em dia, porque boa parte das pessoas vive nas cidades, pelo menos nos países em desenvolvimento ou desenvolvidos. E embora o Brasil seja um país que demorou bastante para começar a se desenvolver, em outros lugares do mundo a gente tinha industrialização bem antes. E aí a gente tinha escalas de trabalho extremamente abusivas. Na primeira revolução industrial a gente tinha escalas de trabalho na faixa de 12 horas, era muito tempo. Muitas vezes até mais, inclusive, trabalhando em fábricas sem nenhum direito, sem absolutamente nada. Houveram muitas manifestações de pessoas reclamando sobre essa escala de trabalho extremamente abusiva e muito excessiva, até que o Henry Ford, você provavelmente ouviu falar dele, instaurou a escala 5x2, a tão famosa 5x2. Na escala 5x2 você trabalha 5 dias e folga 2, porém muitas pessoas acabaram não seguindo muito essa ideia, já que com as empresas gigantes e maquinário necessitando de operação, quanto mais operação, mais lucro, os empresários queriam que tivesse alguém trabalhando praticamente 100% do tempo. Com isso surgem escalas de trabalho alternadas, onde vai ter um turno da manhã e um turno da noite, escalas super longas e principalmente a 6 por 1, onde você trabalha 6 dias e folga 1. Na teoria. Na década de 40, a escala 6 por 1 chega no Brasil. No caso, mais especificamente em 1º de maio de 1943, quando Getúlio Vargas, o presidente do Brasil naquela época, assinou o Decreto-Lei 5.452, que estabelecia a CLT. Acontece que a CLT não especificava qual modelo específico o Brasil deveria seguir. A única regra é que o empregador não podia passar de 48 horas semanais. Lembrando, tudo na teoria, tá? A CLT trouxe vários benefícios seus trabalhadores, como 13º, licença maternidade, licença paternidade, pagamento de hora extra, bônus por trabalho insalubre, aviso prévio e férias também. Férias remuneradas foi um direito da CLT. E por que eu digo na teoria? Porque eu trabalho na 6 por 1. Eu trabalho na 6 por 1 desde que eu comecei a trabalhar. É na teoria, confia. Muitas vezes você vai se ver trabalhando muitas horas a mais do que 8. Você vai se ver trabalhando mais do que 7 dias sem folgar. E você vai fazer o quê? Claro que muita gente tem a opção de poder fazer alguma coisa, mas a grande maioria das pessoas não tem.
É meio que um sonho irreal de você chegar e reclamar e processar a empresa e papapá. Na realidade, não é assim que funciona. Muitas pessoas têm que trabalhar por extrema necessidade e não conseguem arrumar emprego de maneira nenhuma. Porque, como eu disse, a contratação de pessoas no Brasil é horrível. É um processo extremamente burocrático, é caro para a empresa, então eles tentam trabalhar com o mínimo de pessoas possíveis. Com isso, eles fazem com que essas pessoas trabalhem horas exaustivas. E você vai ouvir muito falar que geração Z gosta de largar o emprego, gosta de ficar um mês e trocar por algo melhor. Primeiro, todo mundo gosta de trocar por algo melhor, de verdade. E segundo, se você tem a oportunidade de trocar por algo melhor, por que não ir? De verdade, por que não ir? Eu tô numa posição em que eu não posso largar o emprego. Eu não posso, parar e ficar um tempo sem trabalhar até eu achar alguma coisa que seja um pouco melhor. Eu não posso fazer isso. Porque eu tenho que pagar meu aluguel, eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que comer, eu tenho que pagar minha faculdade. E aí que entra os grandes problemas da 6x1. Essa jornada é extremamente exaustiva, você não vai aguentar fazer absolutamente nada, você não tem tempo para lazer. No seu único dia de folga, você tem que arrumar sua casa, você tem que estudar para alguma prova que tá vindo, se você faz faculdade, como é meu caso. Você tem que passar o tempo com o seu parceiro, se você tiver algum. É coisa demais para você fazer em tempo de menos. E como contratação é um saco, sair para tentar achar algo melhor, na esmagadora maioria das vezes, não é uma opção. Principalmente porque em todos os lugares, praticamente, se trabalha em 6x1. Porque as empresas sentem essa necessidade de operar quase que 100% do tempo. Há um tempo atrás, viralizou bastante um cara chamado Rick Azevedo. Ele propôs a ideia do movimento VAT, Vida Além do Trabalho. Acontece que muitas das pessoas antes dele já tentaram fazer algo semelhante a isso, com propostas de reduzir a carga horária máxima para 40 horas, depois para 36 horas, o que não aconteceu. Essa ideia do movimento Vida Além do Trabalho é justamente baseado no que eu acabei de dizer. Você não tem tempo para viver, você só trabalha. Você não trabalha para viver, você vive para trabalhar. O que faz com que muitos trabalhadores na 6x1 e até mesmo na 5x2 passem por burnout. Burnout é uma síndrome que acontece quando você trabalha demais e não tem tempo para descansar. Você literalmente fica exausto demais. Isso faz com que seja bem contraintuitivo, né? As empresas, elas começaram com essa ideia de trabalhar na 6x1 para poder aumentar a produtividade. Só que na prática as pessoas ficam tão cansadas que a produtividade cai, e cai bastante. Muitos países no mundo aplicam uma jornada de 4x3, onde você trabalha 4 dias e folga 3. E esses países apresentaram resultados extremamente positivos no trabalho, onde as pessoas apresentavam 39% menos estresse e 71% menos burnout do que nos outros países que usam 5x2 ou 6x1. Isso em média, tá? A aplicação desse sistema de 4x3 fez com que a rotatividade de funcionários em vários países reduzisse. Assim, os funcionários, estando mais satisfeitos com a empresa, acabavam evitando de sair, como acontece bastante aqui no Brasil. As pessoas saem com muita frequência. Se você for em uma loja em janeiro e voltar lá em março, é bem possível que a equipe inteira, ou boa parte dela, esteja diferente. As pessoas saem por cansaço e exaustão e outras entram por desespero. Tem vários países que estão implementando essa jornada de 4x3, como África do Sul, Alemanha, Canadá, Chile, França, Holanda, até a Índia. A maior parte das coisas acabam vindo do Reino Unido, já que ele é o centro da Revolução Industrial. Faz sentido que bastante informação venha de lá. Então me diz aí, você trabalha? Eu sei que parece uma pergunta idiota, mas muita gente que tá no YouTube é menor de idade, então as pessoas acabam não trabalhando, entende? O mundo não gira em torno de você, seu idoso. Se você trabalha, me diga, qual é a sua opinião sobre a escala 6x1? Existem várias opiniões divergentes. A maioria das 6x1 são negativas, mas ainda tem pessoas que são mais viciadas em trabalho, que acham que a 6x1 é mais produtiva, que é mais eficiente. Coisa que foi bem comprovado que não é, mas beleza, todo mundo tem direito à sua opinião. Inclusive, deixa a sua ideia aí de como você reformularia a CLT se você tivesse a capacidade. Inclusive, eu tenho uma ideia bem interessante aqui. Eu diria que o dono da empresa precisaria obrigatoriamente estar presente na empresa em todo momento que ele quisesse que ela esteja aberta, só para ele sentir o negócio. Já aproveita e clica nesse vídeo que vai estar aparecendo aí em algum lugar da tela. E antes de você fazer isso, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal e deixa um comentário aí. Como eu tinha pedido já, mas não custa nada pedir de novo. Muito obrigado e até mais. Agora eu tô indo trabalhar porque tá dando meu horário.